Olá. Eu acho que Vai aparecer ele tirando o casaco. Tira casaco, bota casaco. Olá, Pedrão Falador, em entrevista com os meus amigos e companheiros de trabalho, psicólogo e o professor de educação física, falando sobre o que é saúde mental, em entrevista com os companheiros de trabalho, Pedro, psicólogo, Pedro Jardim, psicólogo, Bruno, educador físico, Gabi, também psicóloga, todos aqui reunidos para falar o que é saúde mental. Primeira pergunta: qual a importância da saúde mental com vocês? Começa aí, vai. Bem, quando a gente fala de saúde mental, eu acho que primeiro a gente tem que separar o que é saúde, né? As pessoas têm muito essa ideia de que a saúde é a ausência de doença, mas essa ideia ela é muito antiga, muito retrógrada. Quando a gente fala hoje de saúde, a gente está falando de um bem-estar bem geral, um bem-estar físico, mental, e quando a gente fala da saúde mental, a gente foca nesse bem-estar. Então não dá pra gente falar de saúde mental pensando apenas na parte de doença, né, de algum transtorno mental, mas sim desse bem-estar. Então a gente pode falar da parte de emocional, da parte de estima, de autoestima, a parte de você poder fazer, de você produzir. Então a saúde mental ela é muito ampla, ela está relacionada com as artes, com tudo que o ser humano ele faz que vai te trazer esse bem-estar. linkar um estigma é que a gente sempre tem que trazer saúde quando há doença, e existe uma prevenção dentro da saúde mental, né? Para que evita adoecimentos. Então a importância da saúde mental, assim como exames de sangue, enfim, rotina clínica com o médico, a importância da saúde mental também nesse processo de não adoecimento é muito importante e muitas vezes, é claro, negligenciado como todas as outras, mas é porque quando acontece é uma coisa que ninguém vê. Então, vem muito associado nisso, né? Em relação à prevenção também. A saúde mental ela tem que ganhar um espaço, não só no quando já está doente, mas para prevenir um adoecimento mental. E tem também a questão da loucura, né? Todo mundo acha que saúde mental ou ausência de saúde mental pode levar a um estigma de você ser louco, né? Ou se você busca uma ajuda de saúde mental, você está buscando um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, então você está louco. Ou mesmo as pessoas quando buscam a gente aqui no CAPS tem esse estigma, né? De dependência química ou mesmo de transtorno psiquiátrico. Então, a importância da saúde mental completa todo ser humano, né, de uma forma integral. Então, eu como educador físico, eu me preocupo muito com o físico, mas dentro da saúde mental, onde eu já estou 7 anos, eu vejo o quão importante é também esse cuidado, né, de saúde mental, tanto da maneira física para o mental, quanto do mental para o físico, né? Eles se complementam. Então, acho que a importância da saúde mental, principalmente nos dias de hoje, num mundo pós-pandêmico, que a gente vive estresse, vive crise de ansiedade, então a saúde mental está cada vez mais em alta, em pauta, né? Eu acho que é muito importante, foi bacana você perguntar sobre isso, Pedro. Sempre que chega um paciente novo e vem com esse estigma de eu tô aqui porque eu tô louco, tô aqui porque não sei o que, eu falo, não, aqui é para não ficar louco. A gente evita de ficar, é para não ficar. Exato. Maravilha, maravilha. Então, indo para a segunda pergunta: qual o papel do psicólogo e do terapeuta integrativo na saúde mental? E aí? Você vai começar de novo? Gabi, Falem começa pela psicólogos. Falem psicólogos. Se você quiser ou começar, futura também. psicóloga. Fale. Não, o papel, a saúde mental, ela vem de uma maneira múltipla. Eu acho que não existe um profissional que é mais importante, tenha um papel mais... Existe um profissional que vai tem um retorno um pouco mais assertivo, vai estar acompanhando o paciente um pouco mais de perto, né? O psicólogo, ele tende a ter, o paciente ter ali como um apoio muito emocional, assim, um apoio muito de amparo. É a pessoa que eu sei que vai me ouvir pelo lugar de terapeuta, sem julgamento, enfim.
acaba criando muito esse vínculo e é uma escuta qualificada, né? O que vai diferenciar completamente do que não é só alguém que me acolhe como eu sou, mas é tentando resolver aquele carretel de linha que vem todo enrolado, tentando colocar as coisas no lugar. Então, eu acho, além, é claro, de toda a ciência que envolve a psicologia e todo o seu campo científico que é concreto, eu acho que essa importância desse vínculo emocional com o paciente que o psicólogo consegue criar, por conta até de acompanhar de perto, enfim, e a maneira de intervenção, eu considero uma das mais importantes da atuação do psicólogo junto com o paciente. Nossa, acho que você foi bem completa, Gabi. Eu vejo o que o psicólogo vai ter de diferencial dos outros profissionais é a prática da psicoterapia, né? Que é o que tudo isso que ela colocou. A gente vai trabalhar no sofrimento psíquico do cliente, paciente, do sujeito em si, né? E eu acho que a gente trabalha de uma forma interdisciplinar com as outras áreas. Então, você falou do terapeuta integrativo, que é o caso do Bruno. A gente trabalha em conjunto. Cada um tem uma função, mas a gente consegue, de uma forma conjunta, trabalhar e promover uma saúde integral para o paciente. Perfeito. E aí eu vou colocar, né, essa questão do educador físico e do terapeuta integrativo, né, que eu acabei me tornando também. As práticas integrativas e complementares à saúde servem também como apoio psíquico-social, né? Então traz um bem-estar, traz um equilíbrio, traz uma harmonia. Então quando eu entrei aqui quanto educador físico, eu era professor de academia, só trabalhava com físico, e aí eu fui entender que outras práticas eram necessárias para apoio do paciente. Eu, como educador físico, com a experiência de personal trainer e a experiência de atividade física, aqui na saúde mental, eu tive que me transformar, e as práticas integrativas e complementares me ajudaram nesse sentido. Eu me formei como coaching, eu me formei como professor de meditação, terapeuta reiki, e isso tudo foi somando, né, com o meu trabalho, e aí eu pude proporcionar mais bem-estar, equilíbrio, harmonia para o paciente. E eu fui enxergando que o paciente, ele não é um rótulo, né, de saúde mental. O paciente não é a droga, ele não é um dependente químico, mais especificamente aqui do CAPS Álcool e Drogas. Ele é um ser humano, e por trás do ser humano existe todas as questões emocionais, questões físicas, questões sociais, espirituais. E esse termo de terapeuta integrativo, você enxerga o ser como uma parte integral, né? E aí eu acho que isso ajudou bastante no trabalho interdisciplinar, como o Pedro colocou, e isso soma muito nos resultados dos pacientes, né? A gente tem um feedback bem bacana em relação a essas práticas, e o quanto complementa, né, com a psicologia, com a terapia em grupo, com a consulta individual. Então eu acho que o terapeuta integrativo aqui, ele é uma peça fundamental também na saúde mental, e ajuda bastante enquanto profissional da saúde. Olha, eu vejo isso aí também, viu, Bruno? Eu tenho acompanhado o trabalho de todos aqui, da Gabi, do Bruno, do Pedro, e vejo um trabalho bem, sabe, ajuda muito as pessoas, principalmente aquelas pessoas que querem, né? Porque depende do paciente querer. Sim. Né? Para a saúde mental melhorar, o paciente que tem que querer. E tem muitos que querem, vem, se sente bem com o Bruno, se sente bem com o Pedro. A Gabi, a gente teve a oportunidade de trabalhar no CAPS AD, e ela tem um jeito assim que ela dá condições, ela busca nas pessoas, dá condições das pessoas serem o que elas quiserem, você está entendendo? Dentro da normalidade. E continuando aqui esse bate-papo, eu pergunto para vocês, quais os principais dúvidas que as pessoas têm sobre a saúde mental? Vocês poderiam me explicar um pouquinho? Vou falar uma coisa que eu achava que não acontecia ainda, mas ainda acontece muito. Hoje eu estou no CAPS adulto, né? Então a gente trata todos os pacientes de transtornos mentais, desde moderados, graves, severos e persistentes, né? E aí a gente vai atingir um grupo muito amplo de pacientes. Mas algo que chega muito, a hora que a gente fala do processo de acolhimento,
que é o primeiro momento do paciente na unidade de saúde, ele pergunta assim, mas esse acolhimento eu vou sair internado? Existe ainda muito isso. Existe muita dúvida que assim, para quem convive na saúde mental já é algo que está completamente desvinculado. Mas existem dúvidas ainda muito primordiais assim sobre a saúde mental, porque existe muito preconceito. Então chega pra gente perguntas do tipo assim, eu vou ter que tomar remédio para sempre? Eu nunca mais vou conseguir sair disso? E se eu estiver bem, daqui 20 anos eu vou... Existem muitas dúvidas disso, assim, do como é o tratamento, do como existe um tratamento humanizado, de como existe um olhar pelo paciente muito mais integrado, muito mais no dia a dia. Então, as dúvidas que eu vejo que mais chegam são relações assim, internação, medicação, se é para sempre ou se não é, se tem cura, se não tem cura, tem muita coisa que chega também em relação à religião, se é falta disso, falta daquilo. Eu sinto essas dúvidas, assim, bem primordiais, assim. Questão aqui em Cotia a gente tem o quê? Tem 3 CAPs, né? Então tem o CAPS álcool e drogas, que é para dependência química. Tem o CAPS adulto, que a Gabi falou, que é mais para transtornos psiquiátricos, né? Grave, então depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Tem o CAPS infanto-juvenil, que daí seria mais para as crianças, né? De 0 a 17. Autismo, hiperatividade, até 18, né? Hiperatividade, autismo, entre outras questões também de crianças. E a gente tem 2 residências terapêuticas, né? Que é onde a gente acolheu os pacientes psiquiátricos que estavam internados em hospitais psiquiátricos ou então manicômios, né? Eu acho que, aproveitando esse gancho, é até importante falar da reforma psiquiátrica, né? Que é a reforma psiquiátrica que trouxe a instituição dos CAPs, né? Então, acho que o primeiro CAPs foi de 87. Aqui em Cotia, eu acho que já tem uns 10 anos, até para mais, né? Os CAPs, né? Tem municípios que não tem tanto recurso para a saúde mental. Mas outra questão de dúvida que a Gabi trouxe também em relação ao álcool e drogas, né? Em relação à internação. As pessoas acham que a internação é o propósito da cura para dependência química. A única saída. E não é a única saída, exato. E não é isso, né? Aqui a gente é contra as internações, inclusive até estava trocando ideia com um colega e ele falou de internação compulsória e a gente falou não, internação compulsória a gente também não é a favor, porque a gente acha que o paciente tem que ser tratado aqui fora de uma forma humanizada, né? E essa pegada integrativa, então ele tem que tratar com a dependência dele aqui fora. A internação a gente entende em formas mais graves, tipo a pessoa que está na Cracolândia, a pessoa que precisa de um tempo de desintoxicação, e aí ela pode passar um tempo, né, nessa internação e depois ela tem que vir para o CAPS. A gente chama de pré-tratamento, né? O tratamento é aqui no CAPS. Então acho que essa é uma das principais dúvidas em relação ao CAPS álcool e drogas, de tipo, eu tô com um familiar que faz um uso abusivo de drogas, o que eu faço? Leva para o CAPS que eles vão internar. E não é assim, eles chegam aqui achando que vai internar e não é dessa forma que a gente cuida no acolhimento. A gente já vai fazer nesse processo de desconstrução, né? E vai tentando trazer esse tratamento humanizado. E também nessa parte, Bruno, pegando um gancho de vocês profissionais, eu, né, não entendo muito, só tenho aqui ajudado, colaborado, né, mas tenho um conhecimento nisso. Eu vejo que não adianta muito, porque tem muitos pacientes que vai 5, 6, 8, 10, e você pergunta para eles o que não dá, eu recaí. Tudo bem, peraí, você recaiu, mas cadê? Você quer? E o querer? Essa doença, a gente conquista ela, é a gente que conquista. Que eu percebo assim, que a gente que conquista, a gente que desenvolve na gente mesmo. E é a gente mesmo que faz a cura dela, né? Eu entendo assim. E muitos acham que ir lá na internação, ele vai conseguir parar, mas não. Ele tem que ver que ele vai na internação e vai fazer o quê? Ele vai ter um apoio que ele tem que compreender dentro dele para estar pronto quando sair, para poder, né? Quando ele sair da internação, ele vai encontrar todo mundo. Sim. E ele vai ter que saber fazer o controle.
opa, eu não quero o Bruno do meu lado, eu vou ter que distanciar do Bruno, vou ficar do lado do Pedro, a Gabi também eu tenho que ficar meio assim, porque senão eu vou recair. Você tem que olhar, ele tem que ter uma visão, o mundo continua mesmo, ele que tem que mudar, ele que tem... Quais os principais problemas que vocês profissionais encontram na saúde mental? Bom, acho que eu posso começar então. Eu acredito que um dos principais problemas é o preconceito com eles mesmos, né, em relação à saúde mental. E tem preconceito da sociedade. Então, e aí a gente levando um pouquinho mais para o CAPS, álcool e drogas, a dependência química acaba levando isso para marginalidade, né? Então, o pessoal acha que é nóia, e não é um problema de saúde, né? De saúde mental. Acaba sendo vagabundice, não quer parar por causa disso, não quer parar por causa daquilo. Então, o preconceito é um dos problemas. Eu acho que isso vem também dos governos, né? E a gente pode falar de uma maneira maior. Por quê? Porque daí não tem investimento na saúde mental. Então, esse é um dos problemas também, porque daí eles enxergam que a saúde mental não tem recursos e com isso a gente não consegue desenvolver um trabalho digno para os pacientes. Um dos problemas que eu acho que a gente tem na saúde mental está relacionado à falta de conhecimento, né? Então, acho que tem muita gente que precisa de um auxílio da saúde mental, mas às vezes desconhece, às vezes, como a saúde mental não é uma coisa visível, uma coisa muito por dentro, às vezes a pessoa vai na UBS, que é a porta de entrada do SUS, e o profissional que está lá não consegue identificar isso, e a pessoa não conta, não sabe que existe esse serviço, né? Então, eu acho que a falta de conhecimento é um grande problema em relação à saúde mental. O que você acha, Gabi? Para solucionar um problema que existe, que é o preconceito, eu acho que tem um outro problema que é a falta de psicoeducação. Que as pessoas, você só quebra o preconceito quando você aprende sobre algo. E aí a gente praticamente não tem política, seja ela pública, privada, enfim, de psicoeducação. Para a gente conseguir quebrar tudo isso que a gente falou até agora, que impede que o paciente venha até a saúde mental, até uma unidade CAPS. A gente tem relatos, por exemplo, de empresas que não aceitam atestados do CAPS. Declaração de horas, se aparecer do CAPS, eu corro risco de perder meu emprego, porque vão me estigmatizar dentro do meu emprego como, enfim... Isso é um preconceito, um paciente, né? Que é um funcionário que vai me dar problema daqui a pouco, pode ser que tenha uma crise, se não vier trabalhar é porque não quer, enfim... Toda uma questão. E aí, o que derrubaria isso? A psicoeducação. E aí você pode trazer isso dentro de escola, dentro de política pública, dentro da família também, porque são pessoas que talvez também não tiveram acesso a esse tipo de informação. Não sabem como uma dependência química acontece, não sabem como um processo de depressão acontece. E aí eu vejo um problema muito grande, que é a falta de psicoeducação, seja ela em empresas privadas ou públicas, e que vai gerar todo esse preconceito, toda essa aversão ao que é a saúde mental. Sim, Gabi, olha, Gabi, eu falando um pouquinho da saúde mental, quando eu conheci o CAPS, né, eu fui para o CAPS e tive um conhecimento, e o que me trouxe a frequentar o CAPS foi um tratamento de uma psicóloga, que você não tem o estilo, desculpando, não tem o perfil dela, né, mas é quase ela, você está entendendo? E essa psicóloga, Catarine, como eu gostaria de encontrar a Catarine. Agradece a Catarine, quem sabe. Eu agradeço a Catarine. Hoje, essa ideia que eu estou tendo, a Catarine também, ela está dentro desse... Ela faz parte. Ela faz parte desse movimento. Então, peraí, olha ali, ó. Fala, Catarine, muito obrigado. Catarine, muito obrigado. Isso. E a vocês também, que me ajudam muito aqui no CAPS, continuidade a esse encontro. O que vocês acham que está faltando para melhorar o atendimento na saúde mental? Essa pergunta você fez com gosto, né? Essa pergunta você espera uma resposta. Ele gosta. Então, fala, vocês aí dá o resumo de tudo sobre isso. Porque esse ponto que você traz não é uma coisa tão simples, né? Não dá pra gente falar simplesmente que a gente tem que ser mais rígido para uma disciplina, né? A gente tem que entender assim, pelo menos eu posso falar pela parte da psicologia. Nós, como profissionais da saúde mental também,
a gente precisa entender que o paciente precisa contar com a gente vai entrar na intimidade dele. Quando a gente entra na intimidade de alguém, essa pessoa precisa confiar na gente. Se um paciente, por exemplo, me falar que usou droga, por exemplo, e eu brigar com ele, eu falar alguma coisa, dar uma bronca, existe uma probabilidade que não é tão baixa de numa próxima vez que essa pessoa usar, ela não me contar. Porque ela aprendeu que se me contar, eu vou brigar. Então a melhor forma é não contando. Então não é algo tão simples da gente dizer em ser mais... em ter essa disciplina. Eu acho que é importante a gente ser assertivo, a gente conseguir mostrar para o paciente as regras dos serviços, dos serviços mesmo, que a gente consiga mostrar para ele as contingências do que ele faz. Né? Eu sou mais nesse lado, não sei como é que vocês veem comportamental, isso. Né, enfermeiro? Exato. Quer falar, Gabi? Entra a importância de uma equipe multidisciplinar atendendo o paciente. Porque às vezes esse olhar, né, de perceber o que é disciplina para às vezes uns vêm pela mãe, outros vêm por si, outros vêm porque... Hoje eu ouvi um comentário muito bacana de um paciente com o Bruno, falando: você faz parte da minha recuperação. Às vezes você cria um vínculo com o profissional, eu não vou decepcionar tal pessoa. Enfim, às vezes a disciplina ela pode também variar do que é o levar a sério de cada um, né? Vai depender do contexto, da onde tá, porque tá, quanto tempo tá, qual o nível de gravidade daquele problema, né? E, assim, falhas do que faltaria na saúde mental, e vendo isso como unidade, são falhas que a gente vai encontrar talvez aí em todo um sistema público, em todo um sistema do SUS. É óbvio que existem profissionais de extrema qualidade, existem pessoas que fazem assim praticamente milagre, onde não deveria ter recurso suficiente para não precisar fazer milagre. A gente não pode romantizar o profissional que não tem recurso conseguir fazer. É preciso que tenha. Mas são problemas que vão ter em todo o âmbito da saúde pública, né? E, né, complementando o que a Gabi falou, eu acho que o termo da valorização, né, acho que isso daí é fundamental, valorização do profissional, né? Então, assim, é o que a Gabi falou, a gente faz aqui, se doa, cria vínculo, ajuda o paciente, né, faz tudo, mas não tem um reconhecimento tanto do governo, tanto, né, do município, o governo federal, enfim. Então, essa valorização eu acho que falta, né, que é um reconhecimento, mas é como o Gabi falou, isso não é aqui, é geral. E eu acho que, complementando o que o Pedro falou também, a responsabilidade do tratamento do paciente, né? Então, pegando o CAPS álcool e drogas, que é onde eu estou mais tempo, o paciente ele chega e joga tudo na sua mão, como ele falou, ele joga o vínculo, ele joga a vida, ele joga a intimidade, e ele acha que você vai resolver. E às vezes você não vai resolver, você não vai tirar o baseado da boca do cara, você não vai tirar o canudo do nariz dele. Então ele precisa ter uma responsabilidade. Então eu entendo quando você fala que você gostaria de um pouco mais de rigidez, e eu com esses anos de prática eu fui entendendo que eles precisam de acolhimento, sem julgamento, para criar um vínculo, mas que também precisa de assertividade e responsabilidade pelo próprio tratamento, porque ele precisa saber que ele precisa mudar o comportamento e que nós somos apoiadores e facilitadores do processo. E não tipo assim: ô Pedro, resolve meu problema aí, eu não quero mais usar álcool nem droga. Eu chego no psicólogo e falo para ele: ó, não quero mais usar, viu, me ajuda? E aí, você tem que fazer a sua transformação. Então assim, o que eu tenho incentivado cada vez mais os pacientes é: cara, você tem que mudar. Não adianta tirar uma coisa e não pôr nada no lugar. Você precisa pôr alguma coisa. Você precisa se movimentar. E a transformação começa de você. A gente está aqui para facilitar o processo. Eu acho que essa responsabilidade no tratamento é uma coisa... Porque vem aquela questão da internação também. Ah, interna que resolve. Não resolve. Ele fica internado, a hora que ele sai, ele usa. Dar essa força para mim. Pedro, obrigado. Gabi, obrigado. Bruno, obrigado. Valeu, tenho gratidão por vocês muito, você está entendendo? E você aí que vai estar assistindo esse vídeo, entre lá
dá um like, aperta o sininho, vamos curtir o canal Pedrão Falador. Isso, pessoal, todo mundo entrando no canal do Pedro.